Bem-vindo ao Arquivo Sombrio. Hoje você vai conhecer casos reais, registros assustadores e mistérios que continuam intrigando milhares de pessoas. Então fique atento, porque a verdade pode estar escondida nos detalhes. O vídeo que você vai ver agora foi registrado por Jay Buhari e mostra algo extremamente inquietante acontecendo dentro do quarto de sua própria filha. Segundo ela, aquela noite estava longe de ser um acontecimento isolado. Estranhos episódios já vinham acontecendo repetidamente dentro da residência, uma casa antiga construída ainda no século XVIII. Ao longo de sua história, diversas pessoas teriam morrido naquele mesmo terreno, alimentando a suspeita de que o local pudesse carregar algum tipo de presença. Foi justamente por isso que Jay instalou uma câmera no quarto da filha, tentando registrar qualquer coisa incomum que acontecesse durante a noite. E em determinado momento, enquanto acompanhava a transmissão ao vivo, ela percebeu que a menina estava completamente concentrada em alguma coisa escondida no escuro. O problema é que, olhando para a gravação, não havia absolutamente nada visível naquele ponto. Baby, come here. Come here, come here. Come here. What's up, baby? Come here. What's going on? O comportamento da criança torna tudo ainda mais perturbador. Ela parece estar olhando fixamente para alguma coisa que permanece fora do alcance da câmera, como se estivesse acompanhando cada movimento de uma presença invisível. O mais assustador é a expressão de medo em seu rosto. Mesmo quando a mãe chega e a tira daquele lugar, a menina continua olhando exatamente na mesma direção, sem desviar os olhos por um instante. Para quem assistiu às imagens, parecia que ela estava vendo algo que os adultos simplesmente não conseguiam enxergar. Depois daquele episódio, Jay afirmou que praticamente não conseguiu mais dormir em paz. Mas havia um detalhe que tornava tudo ainda pior. Aquela não era a primeira gravação estranha feita dentro da propriedade. Meses antes, a mesma câmera havia registrado outro acontecimento que, até hoje, ela não encontrou uma explicação convincente para justificar. Em uma noite aparentemente comum, Jay estava sozinha quando decidiu verificar a transmissão da câmera instalada na área externa da residência. Foi então que percebeu algo bastante estranho acontecendo do lado de fora. Entre alguns objetos posicionados no local, 3 balanças podiam ser observadas, mas somente uma delas começou a se movimentar sem que ninguém estivesse por perto. Apenas uma das balanças parecia reagir a alguma força invisível, enquanto as demais permaneciam praticamente imóveis. E, embora essa cena já seja estranha, ela ainda estava longe de ser o acontecimento mais perturbador registrado naquela propriedade. So the bridge is also destroyed, and I came out here because I don't know if you can see that, but it says Mike. I think 43 to 54. I always assumed it was a dog named Mike, and there's other little stones along the path, but I can't get through there, so I don't really know what to do at this point, but wanted to show you guys something else. So this is the statue that's head got cut off, and wasn't really happy about that. But it could, it's really weird. So the head got cut clean off, and it's very strange. Semanas antes desse episódio, Jay havia encontrado outra coisa incomum enquanto explorava a região de mata existente nos fundos da casa. O que encontrou naquele lugar levantou uma possibilidade ainda mais sinistra sobre a história da propriedade. Entre a vegetação e os caminhos antigos, havia sinais de que aquele terreno poderia esconder algo relacionado ao passado da residência. E, quando as imagens começaram a circular, algumas pessoas passaram a levantar uma hipótese assustadora. Talvez existisse um antigo cemitério escondido em algum ponto daquela propriedade.
in there in the wardrobe. It's in the wardrobe. I thought you were playing a prank on me, and Rylan wasn't with our parents. So I was like, what the fuck? Downstairs. Hello? Come on. I don't know. Alright. This is fucked up. Depois de analisar todos esses registros, permanece uma pergunta difícil de ignorar. Será que os acontecimentos estranhos poderiam realmente estar relacionados ao possível cemitério existente na propriedade? Ou haveria uma explicação muito mais comum para tudo que foi registrado pelas câmeras? Até hoje, as imagens não oferecem uma resposta definitiva e cada detalhe pode ser interpretado de uma maneira diferente. Mas agora queremos saber a sua opinião. O que você acredita que estava acontecendo naquela casa? Se você curte terror de verdade, se inscreva no Arquivo Sombrio, deixe o like, se aparecer a opção Rai, clique nela para ajudar o canal a crescer. E se quiser apoiar ainda mais, entre para o clube de membros e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Agora fica por aqui, porque o próximo caso pode ser ainda mais assustador. Uma usuária do Instagram chamada Lauren Orange compartilhou uma gravação feita por 2 amigos que haviam comprado uma casa recentemente. No início, não existe absolutamente nada que indique que aquela filmagem terminaria de maneira assustadora. O casal aparece do lado de fora da residência, aparentemente feliz com a nova aquisição, enquanto posa diante da câmera para registrar aquele momento. Durante os primeiros segundos, tudo parece completamente normal. O mais perturbador é que a aparição acontece de maneira extremamente rápida. Atrás do casal, é possível perceber aquilo que parece ser alguém ou alguma coisa espiando por alguns instantes antes de desaparecer completamente. Quando Lauren percebeu o detalhe e mostrou a gravação aos amigos, tanto ela quanto o casal ficaram assustados com o que haviam acabado de ver. A grande dúvida passou a ser quem ou o que estava naquele ponto da propriedade. Poderia ter sido simplesmente uma pessoa escondida atrás da estrutura da casa? Um intruso que não deveria estar ali? Ou seria algo muito mais difícil de explicar? Não existe informação suficiente para confirmar nenhuma dessas possibilidades. Também não está claro se o casal continuou vivendo naquela residência depois de descobrir o que apareceu na gravação. Para alguns espectadores, entretanto, o simples fato de uma figura desconhecida ter surgido atrás deles sem que ninguém percebesse já seria motivo suficiente para ficar longe daquele lugar. Independentemente da explicação, a maneira repentina como aquela presença aparece e desaparece torna o registro bastante inquietante. E agora queremos saber de você. Aquilo parecia uma pessoa escondida atrás da casa ou você acredita que o casal registrou algo que não deveria estar ali? Em um vídeo anterior, foi apresentada a história de um homem que decidiu comprar uma residência cercada por relatos de acontecimentos inexplicáveis. Agora, o proprietário retorna com uma atualização que pode ser ainda mais perturbadora do que tudo que havia mostrado anteriormente. O homem, conhecido como Maguro, adquiriu a propriedade depois que o antigo dono começou a relatar uma série de acontecimentos estranhos dentro dela. Segundo os relatos, essas experiências teriam sido uma das razões que fizeram o antigo proprietário abandonar o imóvel e procurar outro lugar para viver. Não se sabe se os fenômenos continuaram acompanhando o antigo morador depois da mudança, mas uma coisa parece certa. Desde que Maguro entrou naquela casa, os acontecimentos incomuns também começaram a fazer parte de sua rotina. Com o passar do tempo, ele passou a registrar algumas dessas situações em vídeo, tentando encontrar algum padrão ou explicação para aquilo que acontecia dentro da residência.
Porém, recentemente, uma gravação feita no andar superior chamou a atenção de uma maneira diferente. Antes de chegar ao acontecimento principal, existe outro episódio que aconteceu alguns dias antes e que ajuda a entender por que Maguro estava cada vez mais preocupado com o imóvel. Durante a madrugada, por volta das 3 horas da manhã, alguma coisa estranha aconteceu dentro do banheiro. Sem qualquer aviso, a câmera registrou uma movimentação incomum naquele ambiente. Naquele momento, Maguro não sabia exatamente o que estava provocando aquilo, mas as imagens acabariam se tornando mais uma peça em uma sequência de acontecimentos que parecia não ter fim. No instante em que as luzes são apagadas, uma figura alta parece surgir repentinamente dentro do ambiente. O mais estranho é que ela pode ser percebida em 2 cômodos diferentes e permanece completamente imóvel. Não parece caminhar, não parece se aproximar e tampouco reage aos movimentos de Maguro. A impressão deixada pela gravação é ainda mais perturbadora porque a figura parece estar voltada na direção dele, como se acompanhasse cada passo enquanto ele se dirige para a cama. Existe, porém, outro detalhe difícil de explicar. Quando a câmera muda para modo de visão noturna, aquela figura simplesmente deixa de aparecer. Isso fez alguns espectadores levantarem a hipótese de que a presença poderia estar ali mesmo quando não era capturada pelo equipamento. Para Maguro, a possibilidade é aterrorizante. Ele chegou a acreditar que aquilo poderia estar seguindo seus movimentos dentro da própria casa. O problema é que abandonar o imóvel não parece ser uma opção simples, já que ele acabou de comprar a propriedade. Diante de uma gravação como essa, surge uma pergunta inevitável. Se você estivesse no lugar dele, continuaria vivendo nessa casa ou iria embora imediatamente? Agora chegamos a uma gravação que começa de maneira aparentemente comum, mas rapidamente se transforma em uma situação bastante desconfortável. O vídeo foi publicado por Oleg Petrov, que aparentemente estava sozinho dentro de casa quando um ruído inesperado vindo da cozinha chamou sua atenção. Something in the kitchen. The chair. Como o vídeo possui pouquíssimas informações sobre o que aconteceu antes ou depois da gravação, qualquer conclusão precisa ser baseada apenas naquilo que aparece diante da câmera. Não existe contexto suficiente para confirmar que estamos diante de uma manifestação paranormal, mas também não há uma explicação definitiva para todos os detalhes registrados. Poderia ser simplesmente uma situação provocada por algum fator comum que não conseguimos identificar nas imagens, ou tudo poderia ter sido cuidadosamente preparado para parecer algo sobrenatural. No fim, a gravação permanece sem uma resposta concreta. Para você, aquilo foi realmente algo paranormal ou apenas uma encenação? Como acontece com muitos vídeos registrados fora do país, as informações sobre esta gravação são extremamente limitadas. Ainda assim, as imagens chamam a atenção por aquilo que aparece diante da câmera.
No início, vemos uma família aparentemente visitando um ponto turístico no Japão. Não sabemos exatamente qual é o local, nem se existe algum histórico relacionado a acontecimentos estranhos naquela região. Tudo parece completamente normal enquanto um dos familiares registra as outras pessoas. Porém, em determinado momento, algo surge no enquadramento e transforma uma simples gravação de família em uma cena bastante perturbadora. O detalhe aparece rapidamente, quase como se tivesse surgido por alguns segundos e desaparecido logo depois. E foi justamente esse pequeno intervalo que fez milhares de pessoas voltarem o vídeo repetidas vezes para tentar descobrir o que estava realmente diante da câmera. Entre as pernas de uma das crianças, é possível perceber aquilo que parece ser uma mão extremamente pálida surgindo de um ponto onde, aparentemente, não deveria existir ninguém. O detalhe é tão estranho que a pessoa responsável pela gravação imediatamente se aproxima das crianças, aparentemente tentando confirmar se havia alguma explicação simples para aquilo. Mas, observando o registro, a impressão deixada é bastante inquietante. A forma parece surgir por trás delas e permanece visível por alguns instantes antes de desaparecer. Para alguns espectadores, aquilo seria uma manifestação paranormal capturada acidentalmente. Outros acreditam que pode existir alguma explicação envolvendo perspectiva, outra pessoa fora do enquadramento ou até mesmo uma ilusão causada pela própria gravação. O problema é que, sem informações adicionais sobre o local ou sobre o momento exato do registro, é praticamente impossível determinar com certeza o que realmente apareceu naquela imagem. E talvez seja justamente essa falta de respostas que torne o vídeo ainda mais perturbador. Então fica a pergunta: você acredita que aquela mão realmente apareceu entre as crianças ou existe uma explicação simples escondida nos detalhes da gravação? Se você gostou desta compilação de mistérios e acontecimentos inexplicáveis, deixe seu like, inscreva-se no Arquivo Sombrio e compartilhe sua teoria nos comentários. Agora clique no vídeo que está aparecendo na tela final, porque o próximo caso pode ser ainda mais assustador. E não se esqueça de conferir o card recomendado aqui no canto da tela. Até o próximo mergulho nos arquivos mais sombrios da internet.